Mesmo que o bebê não seja seu, você ainda é o pai, quer você queira ou não. Minha noiva deixou isso claro e me confirmou. Olá, eu sou um homem de 28 anos, eletricista sindicalizado, ganhando cerca de 85 mil dólares por ano. Não sou rico, mas sou classe média estável, tenho meu próprio lugar, meu caminhão está pago, e venho me esforçando desde os 18 anos para construir algo estável. Perdi meu pai quando eu tinha 16 anos, então sempre levei a responsabilidade a sério. Minha noiva Brittany, 26 anos, trabalha em um salão de beleza de alto padrão, fazendo manicure de gel para mães de família que dirigem escalades. Ela recebe gorjetas boas, mas são extremamente inconsistentes. Estamos juntos há quase 3 anos, ela engravidou há cerca de 7 meses e eu pedi ela em casamento no dia em que me contou. Porque é isso que se faz quando você vai ser pai, certo? Ela parecia estranha com o pedido. No começo, não estava animada, parecia mais que ela estava fazendo um favor para mim ao dizer sim. Eu pensei que ela só estava com medo de toda a situação da gravidez. Deveria ter confiado no meu instinto naquela hora. Eu tenho arcado com tudo desde que ela engravidou, consultas pré-natais, todo o material para o bebê, metade do aluguel desde que a renda dela caiu, até coloquei ela no meu plano de saúde no momento em que ficamos noivos. Estamos falando de 7.800 dólares até agora, sem contar os 4.200 dólares que gastei no anel de noivado dela. Então, uma tarde, eu saí mais cedo do trabalho, o local de trabalho foi fechado por causa da chuva e decidi surpreendê-la com o jantar daquele restaurante caro de sushi que ela sempre teve vontade de ir. Usei a chave para entrar e ouvi vozes vindo da cozinha. Estava prestes a me anunciar quando ouvi ela conversando com a irmã dela, Ashley. O que ouvi a seguir fez meu corpo travar. Ainda não consigo acreditar, você realmente vai se casar com ele, disse Ashley. O Damien tem um bom plano de saúde e um salário estável, mas garota, você realmente está se contentando. Olha, o Derek não consegue dar o que esse bebê precisa. Brittany a interrompeu. O Damien pode, o Derek mal consegue se manter com o filho que já tem. Derek é esse personal trainer da academia onde ela malha. Ela sempre disse que ele só estava ajudando com os exercícios pré-natais, mas algo na forma como ela falava sobre ele sempre me incomodou. Quer dizer, eu acho que o Damien é ok, disse Ashley. Mas você merece mais do que um eletricista que acha que o Applebee's é um bom jantar. Pelo menos você vai ter segurança financeira. Brittany realmente riu. Eu me importo com ele o suficiente. Honestamente, ele está tão desesperado para ser o herói que nunca vai questionar nada. Ele apenas concorda e paga por tudo que eu quero. Eu fiquei lá por uns 15 minutos, ouvindo elas planejarem meu futuro como se eu fosse um caixa eletrônico com pernas. Como ela continuaria vendo o Derek depois que nos casássemos. Como o Derek nem sabia que o bebê era dele. Ela disse que o método contraceptivo dela falhou, mas que estavam sendo cuidadosos, como ela já havia ensinado a Ashley o que dizer caso eu ficasse desconfiado. A pior parte é que, mesmo depois de ouvir tudo isso, uma parte de mim ainda estava me perguntando se eu tinha entendido errado. É assim que esse jogo psicológico vai fundo. Eu saí sem dizer nada e fiquei dirigindo por horas. Cheguei em casa e ela estava agindo completamente normal, me mostrando um monitor de bebê de 200 dólares que ela queria comprar, falando sobre planos para a lua de mel, perguntando se eu estava animado para ser pai. Eu ficava olhando o anel de noivado, que custou 2 meses de horas extras, e queria quebrar algo. Ela estava no quarto fazendo sua rotina de cuidados com a pele, provavelmente mandando mensagem para o Derek sobre a próxima sessão de treino deles, completamente alheia ao fato de que o golpe dela está prestes a ser desmascarado. Antes de fazer qualquer movimento, eu sabia que precisava de ajuda jurídica, então comecei a gravar no meu celular assim que percebi o que estava acontecendo. O estado é de consentimento unilateral, meu tio é advogado, então eu queria consultar ele. Entrei no modo detetive, tive que organizar meus documentos. A primeira coisa que fiz foi dizer a Brittany que eu precisava ficar na casa do meu amigo Scott por alguns dias porque estava estressado com os custos do casamento. Ela ficou até aliviada, disse que isso lhe daria tempo para se concentrar nos preparativos para o bebê. Deveria ter sido um sinal de alerta do tamanho de um outdoor. Passei 3 semanas no modo CSI, fazendo cópias de todos os recibos, extratos bancários e mensagens mostrando que eu gastei com ela e com o bebê. Estamos falando de uma grana pesada, vitaminas pré-natais, consultas médicas. Aquele berço de 800 dólares que ela precisava ter, pagando o financiamento do carro dela 2 vezes, compras, aquele pacote de massagens pré-natais que ela tanto queria. A prova definitiva foi o celular dela, deixado desbloqueado enquanto ela estava no chuveiro, erro de principiante, e eu encontrei meses de mensagens entre ela e o Derek.
Não era só uma questão de affair, eles estavam planejando o futuro juntos, falando sobre como gerenciar a transição depois do meu casamento, como eles eventualmente encontrariam uma maneira de ficarem juntos sem afetar a estabilidade financeira. Ela literalmente me chamou de banco em uma mensagem. Aqui está a parte que realmente mexeu com a minha cabeça. Ela também mentia para o Derek, disse a ele que estava tomando pílula e que a gravidez foi um acidente total. O cara não faz ideia de que ela engravidou de propósito. Essa mulher está jogando xadrez 4D enquanto todos nós estamos jogando o jogo da velha. Liguei para o meu tio Tony, o advogado, e ele me conectou com um colega que é especialista em fraude de paternidade. Sim, isso é uma coisa real, que acontece tanto a ponto de precisar de especialistas, quem diria? Tony me disse para fazer um teste de paternidade pré-natal antes de fazer qualquer outra coisa, mais caro do que esperar. Mas isso me daria uma prova irrefutável. Eu organizei tudo com meu médico e disse que queria fazer um exame para problemas genéticos, já que meu pai morreu jovem. Os resultados chegaram 2 dias atrás, 0% de chance de ser o pai. Ver isso preto no branco foi diferente de apenas saber no meu instinto. Tony disse que o que ela está fazendo é fraude criminosa no nosso estado, não é apenas uma questão civil. Ela pode enfrentar até mesmo prisão por isso. O estranho é o quão calmo eu fiquei com tudo isso. Não deveria estar mais irritado? Mas, na maior parte, eu só senti uma clareza fria que nunca tive antes. Talvez porque eu finalmente entendi o que estava acontecendo comigo. Então eu disse a ela que íamos jantar no Romanos, o lugar onde tivemos nosso primeiro encontro. Ela achou que eu estava planejando uma surpresa romântica e até fez as unhas. Era hora de assistir ao mundo dela desmoronar. Meu amigo Scott estava de plantão, ele ficaria estacionado do lado de fora, caso ela ficasse completamente psicótica. O tio Tony também estava de prontidão. A esposa de Derek, Michelle, merecia saber o que o marido dela estava fazendo. Eu planejava entrar em contato com ela depois de lidar com Brittany. Na noite do jantar, Brittany apareceu parecendo que estava indo para uma sessão de fotos, vestido novo, mechas recém-feitas, maquiagem completa. Ela praticamente pulava na cadeira, pensando que eu estava prestes a surpreendê-la com alguma atualização cara para o casamento. Isso fez o que aconteceu a seguir parecer ainda mais brutal. Eu não perdi tempo com conversa fiada. Brit, preciso te perguntar algo direto. Tem algo sobre essa gravidez que você não me contou? A mudança foi instantânea. Por um segundo, o pânico puro apareceu em seus olhos, antes de ela voltar ao modo de garotinha inocente. O que você quer dizer, amor? Você está meio me deixando nervoso. Eu sei sobre o Derek. Toda a cor sumiu do rosto dela. Ela começou a gaguejar, tentando descobrir o quanto eu sabia. Eu não. O que sobre o Derek? Ele é só meu treinador, você sabe disso. Eu tenho os resultados do teste de paternidade. Brittany, eu sei que o bebê não é meu. Ela apenas me encarou por talvez 30 segundos, sem dizer uma palavra, então as lágrimas começaram. Mas eram as lágrimas mais falsas que já vi. Você podia praticamente ver as engrenagens girando na cabeça dela. Damian, por favor, me deixe explicar, não é o que você está pensando. Vai em frente, explique. Ela contou toda uma história de como foi apenas um erro. Uma vez quando estávamos brigando sobre dinheiro, ela estava emocional e confusa. Derek estava lá para ela, blá blá blá. Eu vi as mensagens, ouvi você conversando com a Ashley. Foi aí que a máscara caiu completamente. O choro falso parou instantaneamente e ela ficou com um olhar frio e calculista que eu nunca tinha visto antes. Você vasculhou meu telefone. Você me gravou sem permissão. Você planejava cometer fraude e está preocupada com privacidade? Então ela disse a frase que vai me assombrar para sempre. Mesmo que o bebê não seja biologicamente seu, você ainda vai ser o pai dele. Goste ou não, nós vamos nos casar em 2 meses. Não vou deixar você destruir nossa família por uma besteira. Uma besteira que ela chamou de fraude de paternidade. Uma besteira. Não vai ter casamento, Brittany. Foi aí que ela perdeu completamente o controle. Começou a gritar no meio do restaurante sobre como eu estava abandonando minha responsabilidade, como eu estava destruindo a vida dela, como ela ia garantir que todo mundo soubesse que tipo de idiota egoísta eu realmente era. Outros clientes estavam olhando, o gerente veio, foi uma cena completa. Você acha que é tão esperto? Ela sibilou para mim. Boa sorte encontrando outra pessoa que aguente seu rabo chato. Você não é nada especial, Damien, só um trabalhador de classe operária com um financiamento de caminhão. O desprezo na voz dela era surreal. Essa mulher com quem eu planejava passar minha vida acabou de me mostrar exatamente o que ela pensava de mim.
Eu deixei $40 na mesa e saí, enquanto ela ainda estava gritando. Fui direto para o local do casamento e cancelei tudo. Perdi o depósito de $2.500, mas parecia o melhor dinheiro que eu já tinha gasto. Ela tem me bombardeado de mensagens desde então, primeiro implorando, depois ameaçando, depois tentando me manipular com sintomas de gravidez. Essa manhã ela apareceu no meu apartamento chorando, dizendo que deixaria o Derek e que poderíamos resolver tudo. Quando eu não a deixei entrar, ela ameaçou me processar por pensão alimentícia. De qualquer forma, o tio Tony disse que isso não funciona assim, especialmente com as minhas evidências, mas essa mulher é capaz de qualquer coisa. Eu também enviei algumas capturas de tela para a esposa do Derek, Michelle, pelo Facebook. Ela merece saber o que o marido dela andou fazendo. Não recebi resposta ainda, mas tenho certeza de que isso vai criar uma nova dramática. Explosão. 3 semanas atrás, eu pensei que estava prestes a me tornar marido e pai. Agora estou percebendo que os últimos 3 anos foram basicamente um golpe elaborado, mas pela primeira vez em meses, eu consigo dormir a noite inteira. Scott diz que eu pareço uma pessoa diferente, mais relaxado, não estou mais constantemente na defensiva. Acho que eu não percebi o quanto de estresse eu carregava até que ele se foi. Edição. Michelle me respondeu, ela quer se encontrar, aparentemente Derek já fez isso antes e ela está reunindo evidências há meses. Isso vai ficar muito interessante. Atualização, o encontro com Michelle foi como algo de um filme de espionagem. Sem brincadeira, essa mulher apareceu com uma pasta mais grossa do que o meu livro de código de elétrica, organizada com abas e tudo. Acontece que ela desconfiava de Derek há mais de 1 ano e contratou um detetive particular 6 meses atrás. Ela tinha fotos deles dois juntos, extratos de cartões de crédito de hotéis, até dados de rastreamento de GPS do celular dele. Mas aqui está o golpe. Britney não é a primeira amante dele. Esse cara vem traindo a esposa há 3 anos consecutivos. Eu precisava de algo grande o suficiente que ele não conseguisse dar um jeitinho no tribunal de divórcio. Michelle me disse que um bebê secreto era exatamente o que eu estava esperando. Ela vai pedir o divórcio na próxima semana e, com todas as suas evidências, vai destruí-lo financeiramente. A guarda total da filha deles, a casa, o plano de aposentadoria dele, até parte dos rendimentos futuros dele da academia. Enquanto isso, Britney ficou completamente nuclear desde o nosso jantar. Quando as lágrimas e manipulações não funcionaram, ela decidiu travar uma guerra contra a minha reputação. Ela tem postado no Facebook sobre como eu sou um vagabundo, como abandonei minha noiva grávida, como sou apenas mais um homem egoísta que não sabe lidar com responsabilidade. A melhor parte é que ela realmente criou uma campanha no GoFundMe intitulada Mãe Solteira Precisa de Ajuda depois que o pai do bebê abandona a família. Usou uma foto das nossas férias no verão passado, onde parecia que éramos felizes e amorosos, teve a cara de pau de pedir $5.000 para se reerguer. Minha família sabe a verdade, mas alguns amigos em comum têm me olhado de forma estranha. É impressionante como as pessoas rapidamente assumem que sou o vilão, porque ela está grávida, mas Britney cometeu o maior erro quando tentou me ameaçar legalmente. Fez um advogado de caça-ambulâncias me enviar uma carta exigindo que eu pagasse pensão alimentícia, independentemente da paternidade, porque eu assumi o papel de pai e apoiei financeiramente a gravidez. O tio Tony literalmente começou a rir quando leu. Foi aí que partimos para o ataque. Veja, fraude de paternidade é um crime no nosso estado, com prisão real. O colega do tio Tony enviou uma resposta para o advogado de Britney, basicamente dizendo que a cliente dele tentou cometer fraude enganando nosso cliente sobre a paternidade com a intenção de obter apoio financeiro de forma fraudulenta, sob falsos pretextos. Pediu que cessassem todo o contato ou processaríamos por acusação criminal. Ela logo desistiu das ameaças de pensão alimentícia, mas também entregamos documentos legais a Derek, estabelecendo-o como o pai biológico e exigindo pensão alimentícia. O advogado dele tentou exigir provas, então enviamos os resultados do teste de paternidade, juntamente com algumas mensagens de texto entre ele e Britney 2 dias depois que Derek recebeu os papéis. Adivinha quem apareceu no meu apartamento? Não estava chorando desta vez, estava uma fera. Britney parecia que estava acordada há 72 horas seguidas, cabelo bagunçado, maquiagem borrada. Precisamos conversar agora. Ela tentou passar por mim, mas eu bloqueei a porta. Você não pode fazer isso com o Derek, ele tem uma família para se preocupar. Tinha uma família, eu corrigi, e isso não é meu problema. Você não entende, ele não pode pagar pensão alimentícia agora, a Michelle está levando tudo no divórcio, você está destruindo a vida dele por nada.
A audácia era de tirar o fôlego. Ela realmente estava me pedindo para considerar a situação financeira do Derek, como se o filho da traição dele fosse minha responsabilidade financiar. Deveria ter pensado nisso antes de vocês dois decidirem brincar de casinha. Eu disse a ela. Ela tentou mudar de tática, então de repente começou a se fazer de vítima novamente. Damien, eu sei que cometi erros, mas ainda podemos consertar isso. Pense em todos os bons momentos que tivemos. Você não quer ser pai? Não de outro homem. Foi aí que a máscara dela caiu completamente e a verdadeira Britney apareceu. Você tem ideia de como é difícil depender de outra pessoa para tudo? Eu precisava de segurança, Damien. Eu precisava saber que meu bebê seria cuidado. Então você cometeu fraude. Eu fiz o que tinha que fazer, ela gritou. Você acha que é fácil estar com alguém como você? Alguém que acha que Olive Garden é um jantar de luxo e compra ferramentas em vez de me levar em férias reais? Aí estava, a verdade sobre o que ela realmente pensava de mim, todas aquelas vezes que ela fez comentários sobre querer coisas melhores ou parecia envergonhada quando saíamos com as amigas do salão. Eu nunca fui bom o suficiente para ela, só bom o suficiente para pagar as contas dela. Saia da minha propriedade, eu disse, afastando-me para fechar a porta. Tudo bem, ela rosnou, mas não venha rastejando de volta quando perceber o que perdeu. Bons homens não abandonam mulheres grávidas, Damien. Todo mundo vai ver que tipo de idiota egoísta você realmente é. Deixe-os ver, as pessoas que importam sabem a verdade. Eu bati a porta e a tranquei. Pela primeira vez em meses, me senti completamente em paz, mas a diversão não acabou ainda. Derek me ligou no dia seguinte, chorando feito uma criança. Damien, cara, por favor, não destrua a minha vida. Eu não sabia que ela estava tentando te prender. Eu pensei que vocês estavam bem. Isso fez com que fosse certo trair minha noiva? Podemos resolver isso, eu te pago de volta pelas despesas médicas, qualquer coisa que você gastou, só não me faça pagar pensão alimentícia. Eu estou prestes a perder tudo no divórcio. Eu desliguei na cara daquele miserável. Ashley, a irmã de Britney, decidiu entrar na campanha de assédio, começou a me mandar mensagens a todo momento, me chamando de egoísta, covarde que abandona mulheres grávidas. Você está destruindo a vida da minha irmã porque é inseguro demais para lidar com a verdade. Uma mensagem dizia, ela está melhor sem um perdedor como você de qualquer maneira. Espero que você esteja feliz por destruir o futuro de um bebê inocente. Então ela começou a ligar, deixando mensagens de voz sobre como eu sou apenas um perdedor, ninguém que deveria ser grato por alguém como a Britney ter olhado para você 2 vezes. A atitude de quem se sente no direito é aparentemente hereditária. Ela poderia ter qualquer um, Ashley gritou em uma mensagem de voz, mas se contentou com o seu rabo chato e é assim que você retribui a ela? Você é patético. Eu bloqueei o número dela depois da 5ª ligação. Não preciso dessa merda tóxica na minha vida. Edição, as coisas legais estão avançando rapidamente. O tio Tony fez a documentação para oficialmente remover quaisquer direitos ou obrigações parentais que eu pudesse ter. Também estamos processando por reembolso de todas as despesas relacionadas ao bebê. Edição 2, Michelle e eu estamos coordenando nossos casos, o advogado dela também está ajudando com o meu, já que estamos indo atrás do Derek. Edição 3, Scott tem me ajudado a tirar todas as coisas da Britney do meu lugar, encontramos algumas coisas interessantes na gaveta de bagunça dela que estou guardando para mais tarde. Atualização, olá, estou de volta de novo. Essas pessoas continuam cavando buracos mais profundos e está sendo honestamente divertido neste ponto. É como assistir aos 3 Patetas. Mas com mais fraude e drama de bebê. Derek tem me ligado a cada poucos dias agora, a cada vez mais desesperado do que a última. Ontem ele tentou uma nova abordagem, oferecendo para dividir a pensão alimentícia comigo, como se fossemos culpados do erro dele. Vamos lá, cara, você ia criar a criança de qualquer jeito, qual é a diferença? A diferença, seu pedaço de merda, é que um cenário envolve eu sendo pai e o outro envolve eu sendo um otário em um jogo de vigaristas. Eu bloqueei o número dele, mas Britney, ela decidiu levar as coisas para o público da pior forma possível. Essa maluca apareceu no meu local de trabalho na terça-feira de manhã, um projeto comercial no centro da cidade com cerca de 30 caras trabalhando. Ela chegou, com 8 meses de gravidez, lágrimas escorrendo, gritando sobre como eu abandonei minha família. É ele, ela estava apontando para mim enquanto eu estava em uma escada colocando conduíte. Esse é o pai do meu bebê, ele nos deixou sem nada. Meu supervisor Dave veio até mim, como Damien, o que diabos é isso?
A equipe toda parou de trabalhar para assistir essa palhaçada. Ela estava chorando sobre como eu prometi casar com ela, como eu estava deixando sem teto, como ela não sabia como iria alimentar o bebê. Eu desci da escada e caminhei até ela com calma, como Brittany, você precisa sair agora. Eu não vou embora até você fazer a coisa certa. Todo mundo merece saber que tipo de homem você realmente é. Então, eu tirei o meu celular e toquei uma das gravações que eu fiz, a voz dela bem clara, falando com Ashley sobre como eu sou apenas o banco e como Derek é o verdadeiro pai. O local de trabalho ficou em silêncio total. Alguém mais quer ouvir mais? Eu perguntei. Ninguém disse uma palavra. O rosto de Brittany ficou branco, depois vermelho e então ela começou a gritar sobre gravações ilegais e violações de privacidade. Dave disse a ela para sair do local de trabalho ou ele chamaria a polícia. Ela saiu, mas não antes de gritar que eu iria me arrepender de humilhá-la assim. Minha equipe me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Então Scott, que trabalha no mesmo projeto, começou a bater palmas lentamente, e logo metade dos caras estavam torcendo. Bem, isso foi mais dramático do que um filme, anunciou Scott para toda a equipe. Damien acaba de ser desconectado da Matrix, meninos. Aquela mulher teve mais reviravoltas do que o nosso conduíte elétrico. Dave me puxou para o lado depois e disse, Jesus Cristo, Damien, ainda bem que você descobriu isso antes do casamento. Sem brincadeira, Scott comentou, Damien quase foi chocado pelo tipo errado de corrente, graças a Deus por aquela gravação, falar sobre ter as ferramentas certas para o trabalho. Os caras estavam rachando de rir. Scott continuou, ela queria que o Damien fosse o pai, mas como ela queria que ele fosse o pai da puta, entendeu? Tipo mãe. Entendemos, Scott, Dave disse, balançando a cabeça, mas rindo. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Lembra como mencionei encontrar coisas na gaveta de Brittany quando limpamos as coisas dela? Bem, entre os velhos recibos e as coisas aleatórias, encontrei algo muito interessante, o cartão de visita da esposa de Derek. Acontece que Michelle tem sua própria firma de contabilidade. Eu liguei para ela e tivemos uma conversa muito produtiva. Parece que Derek tem escondido o dinheiro dela em preparação para o divórcio, transferindo grana e alegando uma renda mais baixa, toda essa história. Michelle tem tentado rastrear, mas precisava de alguém com acesso à vida pessoal de Derek. Adivinha quem tem meses de mensagens de texto entre Derek e Brittany, falando sobre dinheiro, planos futuros e a situação financeira de Derek? Michelle e eu nos encontramos ontem e eu mostrei tudo. Derek tem dito a Brittany que ele ganha muito mais do que está alegando no tribunal de divórcio. Ele também estava planejando pedir demissão do trabalho na academia e se mudar para outro estado com Brittany depois que o bebê nascesse, algo que convenientemente tornaria a execução da pensão alimentícia muito mais difícil. Isso é ouro, Michelle disse, fotografando tudo. Ele tem dito que ganha apenas $35 mil por ano, mas essas mensagens mostram ele falando sobre um salário de $60 mil, além da renda extra de treinamentos particulares. Estamos montando um pacote que vai destruir Derek no tribunal. Renda oculta, planos de fugir do estado, admissões sobre o caso extraconjugal, evidências de que ele fez um filho enquanto era casado. O advogado de Michelle disse que vai ser lindo de ver. Mas eu não terminei ainda. Veja, Brittany tem espalhado mentiras sobre mim por toda a mídia social tentando destruir minha reputação. Ela postou nesses grupos de mães do Facebook sobre como eu sou um vagabundo, compartilhou minha foto, até postou o endereço da minha empresa de elétrica pedindo para as pessoas informarem que tipo de homem estavam empregando. Esse foi o erro dela, porque agora não é só pessoal, ela está tentando mexer com o meu ganha-pão. O tio Tony tem me ajudado a montar um caso de difamação, capturas de tela de cada post, cada comentário, cada mentira que ela espalhou. Vamos atrás dela por danos à minha reputação e à perda de receita de negócios. Mas a melhor parte ainda está por vir. Veja, Derek trabalha na Elite Fitness, uma rede de academias que tem uma cláusula moral muito rígida em seus contratos de trabalho. Casos extraconjugais com clientes, desonestidade, comportamento criminoso, todos motivos para demissão imediata e para ser colocado na lista negra de outras academias da área. Scott tem um amigo que é membro da Elite Fitness. Adivinha quem vai receber um pacote anônimo com informações muito interessantes sobre um dos treinadores deles? O bebê nasce em 3 semanas. Derek ainda não sabe que Brittany engravidou de propósito. O divórcio de Michelle será finalizado no próximo mês e eu estou apenas sentado aqui com minha pipoca assistindo tudo queimar. Edição: Scott veio ontem ajudar a embalar as coisas da Brittany e esse cara me fez rir pra caramba.
Ele entra usando luvas de borracha e diz: hora de fazer remoção de material perigoso. Meninos, estamos limpando os resíduos tóxicos. A primeira coisa que ele encontra é a coleção de máscaras faciais caras dela. Olha essa porra, Damien, $80 por uma máscara de Moody, eu te arrumo a mesma coisa em um canteiro de obras, de graça. Ele começa a colocar tudo em uma caixa com a etiqueta Terra Cara. Depois ele encontra a pilha de livros de romance dela. Olha isso, Como Pegar um Milionário e o Guia da Garimpeira do Amor. Estou começando a ver um padrão aqui, Damien, isso é como um manual de como ela fez isso com você. Mas a melhor parte foi quando ele encontrou os recibos da Victoria's Secret. Cara, ela gastou $300 em lingerie mês passado. Eu aposto que não foi pra você. Você de repente desenvolveu uma queda por estampa de onça. Ele agita o recibo. Mais bandeiras vermelhas do que um desfile comunista. Encontramos o diário dela, eu não li, mas Scott não conseguiu resistir. Ouça essa pérola, Derek me faz sentir viva, mas Damien me faz sentir segura. Jesus Cristo, Damien, você estava namorando uma contradição ambulante. Isso é como dizer eu amo pizza, mas vou me casar com brócolis porque é saudável. No final, Scott criou toda uma rotina de comédia enquanto embalava as coisas dela. Esse relacionamento tinha mais problemas do que uma assinatura de revista, irmão. Ainda bem que você cancelou antes que a próxima edição chegasse. Atualização, caramba, Reddit, está parecendo uma demolição controlada. Tudo está desmoronando exatamente como eu planejei, e é mais satisfatório do que aquela cena do Fight Club onde os prédios desabam. Primeiro, a situação na academia. O amigo de Scott entregou aquele pacote anônimo para a administração da Elite Fitness na segunda-feira. Na quarta-feira, Derek foi demitido. Aparentemente, ter um caso com uma cliente enquanto era casado, engravidá-la e mentir sobre sua renda viola cerca de 17 políticas diferentes. O gerente da academia até me ligou para verificar algumas das informações e me agradeceu por trazer isso à atenção deles. Derek agora está trabalhando em uma rede de academias 24 horas, ganhando o salário mínimo mais comissão. Boa sorte escondendo a renda agora, idiota. Os procedimentos de divórcio têm sido absolutamente brutais para Derek. O advogado de Michelle apresentou todas as evidências. Eu forneci as mensagens de texto sobre a real renda dele, os planos de fugir do estado, as admissões sobre o caso. O juiz não ficou impressionado. Meritíssimo, meu cliente foi sistematicamente enganado e fraudado pelo marido dela, disse o advogado de Michelle. Ele tem escondido bens, mentido sobre sua renda e planejado abandonar suas responsabilidades com a esposa e com um filho ilegítimo. Derek está sendo destruído. Michelle está ficando com a casa, a guarda total da filha deles, 60% do fundo de aposentadoria dele e pensão alimentícia. Além disso, Derek agora tem que pagar pensão alimentícia para 2 filhos, não apenas um. Mas espera, fica melhor. Britney teve o bebê na semana passada, um menino saudável. Mas aqui é onde fica hilário. Derek apareceu no hospital esperando algum momento feliz de família, e Britney disse para ele sair. Eu não posso estar com alguém que não pode nos sustentar, ela disse bem ali na ala de maternidade. Eu preciso de estabilidade para o meu filho. Essa mulher orquestrou toda uma fraude para dar ao bebê de Derek uma figura paterna estável, e depois o rejeitou quando ele se tornou financeiramente responsável pelo referido bebê. Você literalmente não pode inventar essa merda. Derek tem me ligado novamente. Eu peguei um novo número, mas o tio Tony tem acompanhado tudo para o caso de assédio agora. Ele está me implorando para fazer um teste de DNA para provar que o bebê não é meu, como se isso mudasse alguma coisa. Talvez tenhamos nos enganado, cara, talvez você seja o pai afinal. A desesperança faz as pessoas ficarem burras. O processo por difamação está avançando bem. O tio Tony documentou 47 instâncias separadas onde Britney postou informações falsas sobre mim nas redes sociais. Meu chefe na empresa de elétrica está me apoiando. Ele disse que 3 clientes em potencial especificamente mencionaram ter visto algo online sobre mim e decidiram contratar outros empreiteiros. Isso está documentado como perda de receita. Meninos, nessa economia, essa merda soma rápido. Mas a melhor parte ainda está por vir. Lembra como Britney criou aquele GoFundMe pedindo dinheiro como mãe solteira abandonada pelo pai do bebê? Bem, alguém, definitivamente não eu, deu uma de espertinho e postou capturas de tela das nossas conversas de texto nos comentários, junto com fotos dos resultados do teste de paternidade. O GoFundMe foi retirado do ar em 24 horas por fraude. Britney teve que devolver os $1.200 que ela já havia arrecadado.
Agora ela está sendo investigada pela plataforma por falsa representação. Ashley tem postado nas redes sociais sobre como eu sou um vagabundo e como família vem em primeiro lugar. Essas pessoas são todas cortadas do mesmo pano, arrogantes, manipuladoras e completamente delirantes ao não assumirem a responsabilidade por suas ações. Britney perdeu o emprego no salão de beleza por aparecer gritando no meu local de trabalho. Não parecia bom para os negócios. Perdeu Derek e agora está enfrentando um processo de difamação que vai custar a ela mais dinheiro do que ela fará nos próximos 5 anos. Enquanto isso, eu estou prosperando. Recebi uma promoção no trabalho. Acontece que não estar constantemente estressado por causa de uma mulher manipuladora faz você ser muito mais produtivo. Comprei um caminhão novo com o dinheiro que não estou gastando nos problemas de outra pessoa. Comecei a namorar novamente também. Conheci uma mulher chamada Liz através da namorada de Scott. Ela é enfermeira, tem seu próprio lugar, seu próprio carro, sua própria vida. Não espera que eu financie a existência dela ou resolva todos os problemas dela. É incrivelmente refrescante. O processo legal deve ser finalizado em algumas semanas. Espero que eu recupere cada centavo que gastei com Britney e o bebê. Michelle está recebendo seu acordo de divórcio, e Britney está lidando com as consequências das próprias escolhas. Edição para quem está perguntando sobre a nova garota. Estamos indo com calma, ambos acreditamos em realmente conhecer alguém antes de tomar decisões importantes na vida. Edição 2. Derek tentou me adicionar no Facebook ontem. A cara de pau desse homem. Edição 3. Britney aparentemente está morando com a mãe dela agora. A mãe dela ligou para pedir desculpas e disse que Britney sempre foi uma criança difícil. Sem surpresa, senhora. Atualização final. Ok, Reddit, essa é minha atualização final sobre toda essa palhaçada. Já se passaram 8 meses desde que descobri a verdade, e eu queria encerrar isso de maneira legal porque vocês estiveram comigo em cada passo dessa jornada. As vitórias legais foram um verdadeiro sucesso. Recuperei cada centavo que gastei com Britney e despesas com o bebê, $7.847 mais taxas legais. Derek está pagando pensão alimentícia e pagará nos próximos 18 anos. O caso de difamação contra Britney foi resolvido fora do tribunal por um valor não divulgado. Vamos apenas dizer que foi o suficiente para dar um adiantamento em uma casa muito boa. A vida de Derek implodiu completamente, e é maravilhoso assistir isso. Michelle limpou tudo dele no divórcio. Ela ficou com a casa, a guarda total, o fundo de aposentadoria dele, pensão alimentícia, tudo. Ele está morando em um estúdio acima de uma pizzaria e trabalhando em 2 empregos para cobrir as obrigações de pensão alimentícia para os 2 filhos. A parte engraçada é que ele continua tentando se reconectar com Britney, convencido de que eles ainda podem ter um final de conto de fadas. Ela nem deixa ele ver o bebê sem supervisão porque ele não é financeiramente estável o suficiente para ser confiável com decisões importantes. Essa mulher literalmente planejou toda a fraude dela para garantir um pai estável para o filho de Derek e depois o rejeitou quando ele se tornou responsável por fornecer essa estabilidade. É como assistir alguém jogar xadrez comendo as peças. A vida de Britney é exatamente o que ela estava tentando evitar ao me enganar. Ela é uma mãe solteira trabalhando em um posto de gasolina, morando com os pais, lutando para pagar as contas. O Instagram dela foi de postar fotos de jantares caros e bolsas de designer para reclamar sobre o custo da fórmula e noites sem dormir. Ela tentou entrar em contato comigo há cerca de 2 meses. Não para a reconciliação, mas para perguntar se eu estaria disposto a ajudar com as despesas do bebê de vez em quando, já que eu já tinha investido tanto. Que delírio! Eu bloqueei o número dela imediatamente. Minha vida deu uma reviravolta de 180 graus. Aquela promoção no trabalho veio com um aumento de $15.000. Comprei uma casa em um bairro legal, com 3 quartos, garagem para 2 carros, um bom quintal para fazer churrasco e relaxar. Scott me ajudou a me mudar e disse que era a primeira vez que me via tão feliz. Ele apareceu para ajudar a mudar com uma caixa cheia de bebidas e uma camiseta que dizia: "Mudar é uma droga, mas pelo menos você não é uma mãe solteira." "Bem-vindo ao seu novo apartamento, Damien", ele anunciou. Nada mais de andar sobre cascas de ovos, nada mais de financiar o estilo de vida de outra pessoa e, melhor ainda, nada mais de ouvir reclamações sobre sua coleção de ferramentas. Ele passou pela casa vazia fazendo comentários sobre tudo. "Aqui é a cozinha, onde você pode cozinhar o que quiser sem alguém reclamar sobre carboidratos. E aqui é a sala de estar, onde você pode assistir esportes sem ouvir que futebol é estúpido e violento." Ele abriu a porta da garagem. "Aqui é onde suas ferramentas viverão em paz, sem serem chamadas de bagunça."
Então ele encontrou o quarto principal. E aqui, meu amigo, é onde você vai dormir tranquilo, sabendo que ninguém está planejando te prender com um bebê enquanto você está inconsciente. Bons sonhos, meu irmão. Enquanto estávamos montando minha nova TV, Scott levantou a bebida, um brinde à nova casa de Damien, que seja cheia de honestidade, lealdade e 0% de chance de bebês gerados de caso extraconjugal. Você é um idiota, Scott. Sim, mas sou um idiota leal, que não trai as noivas dos outros. Isso, aparentemente, é uma qualidade rara hoje em dia. Liz e eu estamos juntos há 6 meses agora, e é o relacionamento mais saudável que já tive. Sem jogos, sem manipulação, sem drama constante. Ela realmente contribui para as conversas, em vez de apenas concordar com tudo que eu digo. Ela paga pelas suas próprias coisas e não espera que eu financie o estilo de vida dela. Conceito revolucionário. Estamos falando sobre morar juntos no próximo ano. Ela conhece toda a história sobre Britney e diz que isso ajuda a entender por que sou às vezes cauteloso com certas coisas. Ter uma parceira que realmente se importa com seu bem-estar emocional é uma mudança de jogo. A melhor vingança é viver bem, e eu estou absolutamente arrasando. Bom trabalho, boa casa, relacionamento saudável, dinheiro no banco e zero tolerância para merda manipuladora. Eu sou uma pessoa completamente diferente de 1 ano atrás. Toda essa experiência me ensinou exatamente o que eu vou e não vou aceitar na minha vida. Para os caras que estão passando por algo semelhante, confiem no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente é. Não deixem ninguém convencê-los de que estão sendo paranoicos ou irracionais. Documentem tudo, procurem ajuda legal e não tenham medo de se afastar de pessoas que não respeitam vocês. E para as mulheres que estão lendo isso, nem todos os homens são caixas eletrônicos com pernas. Alguns de nós realmente queremos parcerias genuínas, não arranjos financeiros disfarçados de relacionamentos. Esta é minha última atualização sobre toda essa situação. Hora de focar em construir algo real com alguém que realmente se importa comigo como pessoa, não apenas pelo que eu posso fornecer. Obrigado pela jornada, Reddit. Vocês são os verdadeiros MVPs. Edição, Derek, aparentemente, tentou voltar para seu antigo trabalho na Elite Fitness. Disseram a ele que ele está na lista negra de toda a rede. Ups. Edição 2, Lisa manda um oi e agradece todo o apoio. Ela tem acompanhado essas postagens e diz que essa comunidade a ajudou a entender o que eu passei. Ela também acha que Derek é um idiota e que Britney recebeu o que merecia. Edição 3, para o cara que me mandou mensagem pedindo conselhos sobre a própria situação, postei alguns recursos sobre fraude de paternidade e proteção legal no nosso grupo de direitos dos homens. Não deixe ninguém te enganar, irmão. Paz, Reddit. Damien fora.